A paz do Senhor, minhas irmãs. Hoje é dia 14 de julho, 1h da manhã. Desculpa o horário, meninas, mas agora o galo não está cantando, o telefone também não, as crianças estão dormindo, os vizinhos não estão batendo na porta, não tem cachorro latindo, então a gente vai conseguir falar sobre as coisas do Senhor sem ninguém atrapalhar a gente, certo? E eu precisei fazer isso agora, porque só agora o Senhor me deu uma palavra para trazer para vocês, e se eu não fizer isso agora, apesar de eu sempre, anotar todas as coisas que o Senhor fala, a gente acaba passando algumas coisas em branco e eu preferi. Na verdade, o Senhor não me deixou dormir, né? Então vamos fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu. Agora eu estava assistindo um filme e aí o Senhor colocou esse versículo na minha cabeça assim, pum. Eu falei, então tá, Senhor, se é isso, vamos falar sobre isso. Salmo, capítulo 37, verso 5. Eu vou ler só a parte A. Não que a parte B não seja importante. Mas eu vou falar um pouquinho sobre ela também, né? Que a gente é desses. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. O capítulo 37 foi atribuído a Davi, e ele é um capítulo um pouco extenso, são 40 versículos, e ele traz uma reflexão muito grande sobre o justo e o ímpio. E muitas vezes a gente questiona Deus, por que o ímpio prospera e o justo sofre tanto, né? E o capítulo todo vem falar sobre essa questão da justiça, da gente não olhar para o benefício que é dado para o ímpio. Aí, assim, o capítulo é bem extenso, a gente tem várias lições nesse capítulo que é muito rico. Mas eu queria me atentar a esse versículo, não por este motivo, entre a justiça e a impiedade. Eu queria falar para vocês sobre a entrega. No domingo, a pastora Cláudia falou sobre caminho e vem com mais uma continuação de caminho. Entregar o teu caminho ao Senhor é um caminho sem volta, viu? Não tem volta. E a gente cai assim na rotina, na correria do dia a dia, nas nossas necessidades. A gente acha que só presta atenção na parte B, né, do versículo que fala, e mais ele fará, porque a gente tem necessidade. A gente, quer alcançar algumas coisas, a gente tem planos, a gente tem projetos e tudo, mas Isaías capítulo 14, no verso 24, eu já até marquei aqui para andar mais rápido, né? Diz assim: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim acontecerá, e como determinei, assim se efetuará. Por que esses dois versículos, para mim, eles se conectam, apesar de serem livros muito distantes um do outro, né? Um é Salmo e o outro é profético. Um é Cânticos e outro é profético. Porque a gente precisa ter a consciência, irmãs, desculpa. A gente precisa ter a consciência que o plano de Deus já está escrito, né? Ele já tem um projeto, ele já tem determinado aquilo que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Isso pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, vai depender da escolha que eu e você vamos fazer, do caminho que nós vamos escolher percorrer. E quando ele fala aqui em Salmos para você entregar o teu caminho ao Senhor, ele está dizendo o seguinte: olha, não adianta, né? O plano já está pronto, Deus já tem um propósito, Deus já tem um projeto, e é melhor você entregar logo. Porque a gente pode cair no erro, assim, de deixar que a última palavra seja de Deus. Vai ser mesmo. Mesmo que você escolha um caminho que não é o que ele determinou, a última palavra sempre vai ser dele.
Mas a gente precisa dar a Deus prioridade, entende? A gente precisa entregar o nosso caminho ao Senhor a tal ponto que você não consiga dar um passo sequer sem perguntar para Ele primeiro o que Ele quer. Porque isso pode economizar bastante o percurso, né? Pode evitar muitos erros, muitas dores, muitas feridas. E a gente precisa aprender a perguntar para o Senhor o que Ele quer. Qual que é a sua vontade? Qual é o seu projeto, né? A gente sabe que o nosso projeto é o céu. Pelo menos nós estamos, né, nessa corrida para chegar lá. Mas deixar para Deus dar a última palavra assim, é pedir para passar por coisas que a gente não precisa passar às vezes, né? Não espere que a última palavra seja de Deus. Trabalhe para que a dele seja a primeira. Pergunte para ele sempre se é sua vontade, o que ele quer que você faça, o que ele quer que você renuncie, abra mão, deixe de fazer às vezes. Porque às vezes um projeto de Deus envolve renúncia, envolve fazer coisas, envolve deixar coisas, envolve deixar, às vezes, pessoas, né? E não é fácil, irmãos. É muito difícil obedecer a voz de Deus. É muito difícil. Porque, às vezes, a gente tem que abrir mão dos nossos desejos, a gente tem que abrir mão até dos nossos sonhos. Eu tenho sonhos, eu tenho planos. Mas eu tenho aprendido nesses últimos anos que quando eu resolvi entregar o meu caminho ao Senhor, eu precisava confiar que Ele estava realmente no controle. O versículo fala: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Confia. E confiar é crer mesmo, sem ver, sem saber o que vai acontecer, né? Porque lá em Romanos 12, versículo 2, vou abrir lá pra gente, né? Vai demorar um pouquinho, moço. Sabe como é que eu sou, né? Eu não consigo fazer o negócio em 10 minutos, tem que ser um pouquinho mais. 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis, não tome a forma, não fique igual o mundo é, né? Deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade dele é sempre realmente boa, perfeita e agradável. Por mais que a gente não veja, às vezes não sinta, às vezes acha que tá difícil, no final ele sempre vai dar certo. E a gente pode economizar muito os nossos esforços, diminuir um pouco as nossas dores se a gente resolver perguntar para Deus o que Ele quer. Obedecer de cara, sabe? Na hora que Ele falar vai, vai. Na hora que Ele falar faz, faz. Né? Porque o caminho que você vai percorrer até quando Ele tiver que dar a última palavra, se você não perguntar para Ele primeiro, pode ser muito, muito doloroso. Pode custar muito pra gente. Pode custar muito, muito caro. Então, a gente está muito acostumado a ouvir a parte B desse versículo, a se apegar a Ele. Eu vou entregar meus caminhos ao Senhor, vou confiar nele, porque eu sei que Ele vai fazer mais. A gente sempre quer mais, né? A gente quer mais, mais, mais. Mas, antes de receber de Deus aquilo que Ele tem para nós, existe uma condição, que é entregar e confiar. Às vezes, irmãos, é obscuro, dá medo. Eu posso falar isso para vocês, assim, de carteirinha. Eu tenho uma certa experiência nessa coisa de entregar e confiar. Fechar os olhos e só obedecer, sem saber o que vai acontecer lá na frente. Mas eu tenho a certeza que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Ainda que para mim pareça que custe muito, lá na frente eu vou ter a certeza de que o que eu achava que era muito
Para Deus era só uma desculpa. Ele vai cumprir os projetos dele, né? Isaías, a gente leu lá, Isaías 14, vou abrir de novo. Como pensei, assim acontecerá. Como determinei, assim se efetuará. Ainda que a gente não goste, né? Porque a gente quer ter o controle das coisas, o controle da situação. Eu já perdi, mano. Eu já abri mão do controle da minha vida. A única coisa que eu não abri mão ainda foi do meu cabelo grande, né? Vocês perceberam que tá grande. Mas se o Senhor mandar cortar, eu vou cortar. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor pra mim, ele sabe o que é melhor pra você. Não tenha medo. Não tenha medo de obedecer à voz de Deus. Não tenha medo de abrir mão. Abrir mão de você, abrir mão dos seus valores, até dos seus, o que você considera que são valores, ou conceitos, ou crenças, né? Vamos dizer assim. Porque o propósito de Deus é muito maior do que o que a gente espera para esta vida. Nós já falamos várias e várias vezes, a gente já ouviu várias e várias vezes que o nosso propósito é o céu e é mesmo, irmãos. A gente tem que acreditar que a nossa vida não é aqui, aqui nós somos peregrinos, a gente tem que acreditar nisso. Mas entregar nosso caminho ao Senhor, como está lá no Salmo 37, é acreditar realmente que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E se Ele falar, quando Ele falar, porque Ele vai falar, não tenha medo de obedecer. Não tenha medo de obedecer. E não tenha medo de obedecer por causa da parte B do versículo que diz que o mais Ele fará. Porque isso aqui é só uma consequência. Deus tem prazer em agradar os seus filhos. Obedientes, tá? Os obedientes. Deus tem prazer nisso. Mas faça por amor ao Senhor. Faça por amor ao Senhor. Entrega de verdade os teus caminhos ao Senhor. Às vezes Ele vai pedir para você fazer coisas que você fala, nossa, mas isso, Senhor? Sério? É, isso aí. Às vezes Ele vai te pedir para fazer coisas que aos teus olhos são pequenas coisas. Pois é. Mas você não constrói uma casa colocando uma parede do lado da outra. Você coloca tijolinho por tijolinho, passa cimento, taca a massa. E quem tem um pouquinho mais de condição bota um porcelanato. São pequenos passos, irmãs. A gente pensa muito alto, mas Deus quer construir passo a passo. Para quê? Para que você amadureça, que você cresça, que você confie cada dia mais que Ele tem o melhor. Eu queria deixar essa palavra no coração de vocês. Agora eu vou tentar dormir, né? Porque eu já entreguei aqui o que Deus mandou entregar. E agora eu acho que Ele vai deixar eu dormir. Porque antes Ele não deixou, não. Eu tentei, rolei, mas Ele mandou eu vir, então eu vim, né? Fica com essa palavra no seu coração. Não tenha medo de entregar o seu caminho ao Senhor. Não tenha medo de confiar nele. Não deixa chegar ao ponto dele ter que dar a última palavra, porque você vai percorrer um caminho assim que pode machucar muito. Vai recompensar? Vai. Você vai aprender mais? Vai. Mas não precisa. É só entregar e falar assim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. A segunda parte fala, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. O que tu quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Fala aí, tô pronta. Né? Se entrega. Cai de cabeça, não tenha medo. Deus nunca vai te pedir algo que você não seja capaz de fazer. Porque antes dele pedir para você fazer, ele já te capacitou. Acredita. Se ele mandar você pregar, prega. Se ele mandar você lavar, lava. Se ele mandar você ir, vai. Se ele mandar você ficar, fica. Mas faça a vontade do Senhor, para não doer.
Ah, mas você está dizendo que andar e fazer a vontade do Senhor vai ser só uma mil maravilha? Claro que não. A Bíblia diz que vai ter perseguição, você vai incomodar algumas pessoas, você vai ter que se afastar de algumas outras, ou vai se achegar a outras, ou vai ter que passar por situações que você nunca imaginou na vida que ia ter que passar, vai. Mas Deus tem um plano até para isso. E às vezes não é para abençoar você, é para abençoar outra pessoa, outras pessoas, né? Porque eu costumo dizer que Deus não entra na vida de uma pessoa para continuar só no singular, tem que ser no plural, é multiplicar, sabe? Para o negócio é para pulverizar. Pulverizar o amor de Deus, pulverizar a graça de Deus, pulverizar o Espírito Santo de Deus, fazer com que todo mundo que a gente ame, que a gente acha que não ama, que a gente conhece, que a gente não conhece, conheça o amor desse nosso Deus. Então entrega realmente o teu caminho ao Senhor. Não estou falando de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que isso você já fez, né? É entregar mesmo, falar assim, Senhor, tá bom. Cansei de ter o controle, cansei de fazer as coisas do meu jeito. Agora eu só faço se o Senhor falar que é para fazer. Agora se o Senhor for mandar eu ir. Eu só compro se o Senhor mandar eu comprar, eu só vendo se o Senhor mandar eu vender, entendeu? É entregar, irmãos, e confiar que ele vai fazer o melhor. Ele disse que ele vai fazer e acabou. A gente não leu lá em Isaías, eu vou ler de novo, porque eu sou ruim de decorar. Ele vai fazer assim como ele pensou. Assim como ele pensou, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Adianta a gente teimar em fazer do nosso jeito? Adianta a gente teimar e fazer sem perguntar ao Senhor o que ele quer que a gente faça? A gente só vai dar murro em ponta de faca. E vai se machucar. Então era essa palavra que eu tinha para vocês. Desculpa o tempo. Eu sei que, é meio cansativo às vezes ficar assistindo o vídeo. Talvez um pouco pesado para o celular de alguns, me perdoe por isso, mas era isso que eu queria compartilhar com as irmãs. Espero que vocês consigam refletir junto comigo essa palavra. E Deus abençoe o dia de vocês, tenham uma semana, um resto de semana abençoada, cheio de milagres, porque aquele que confia realmente no Senhor também recebe a recompensa. Amém? Deus abençoe. Cheiro no coração de vocês, já dizendo que eu vou sentir muita saudade. Prometi que eu não ia chorar. Aí, desculpa, a pastora pediu pra eu fazer um áudio, mas eu queria que, vocês vissem a minha carinha, pelo menos. Tem uma lembrancinha aí, tá bom? Deus abençoe.